Sabe por que muitas pessoas querem se associar à CDL Santos Praia? Plano Empresarial Unimed Santos. Assessoria Jurídica gratuita. Plano Odontológico. Sala para cursos, palestras, reuniões e salão para eventos. Barraca de praia ao lado do Canal 3, em frente ao Clube 15. Cartão exclusivo com descontos de 10% a 60% em cinemas, academias, lojas, escolas, faculdades e restaurantes. Associe sua empresa à CDL Santos Praia, um órgão em defesa do lojista. Aqui você ganha muito mais. C6 e 1. O comércio e as notícias mais importantes do dia. CDL no ar. Uma realização da Câmara de Dirigentes Logista e CDL Santos Praia. CDL no ar. No Facebook, no YouTube da CDL Santos Praia, no Santa Portal e pelo WhatsApp da Santa Cecília FM pelo 99797-1077. A produção é do Felipe Brandão. Boa noite, Felipe. Boa noite, Roberto. Boa noite, bancada. Principalmente os ouvintes. Comentários de Marcelo Garuti, empresário, sócio da RM Consultoria, Contabilidade e Auditoria. Cristiane Fatala, advogada. Estadal Nakai, administrador e dirigente esportivo. Nosso sempre vereador, Estadal Nakai. Ontem tivemos 35 graus de calor, foi um domingo para lá de quente. A previsão segue com o sol entre nuvens e a possibilidade de chuva para amanhã, terça-feira. Essa chuva que está para o final de semana e não caiu uma gota sequer. Parece que está no deserto de Saara. As temperaturas diminuem um pouco, mínima de 21 e máxima de 27 graus. E diz que vai chover hoje à noite. Eu só acredito sentindo a chuva, porque se chover, eu vou para debaixo dela. No mercado financeiro, a Bolsa de Valores de São Paulo fechou em alta de 0,77% a 121.643 pontos. O dólar caiu 0,09%, moeda norte-americana cotada a R$ 5,29. No CDL no ar, você fica sabendo que após a Anvisa aprovar o uso emergencial das vacinas, os estados já começam a receber as doses da Coronavac. O estado de São Paulo ficou com 1.400.000 doses para vacinação dos paulistas. O Plano Nacional de Vacinação foi antecipado para hoje e já começou em algumas localidades. Vice-presidente Hamilton Mourão diz que tem a expectativa de que 70% da população brasileira esteja vacinada até o final do ano. Guarujá e Praia Grande vão iniciar a vacinação na próxima quarta-feira. Demais cidades da Baixada Santista devem começar a vacinar no dia 25. Guarujá adia a volta às aulas presenciais para o dia 22 de fevereiro. Creches municipais e conveniadas já estão em atividade desde o dia 11. O Enem tem abstenção recorde, os alunos barrados em salas de aulas lotadas. Tudo isso deu a soma de 51,5% que não compareceram ao exame. Sabesp realiza manutenção na Baixada Santista e solicita para que a população economize água. É possível que as cidades de Peruíbe, Itanhaém, Mongaguá e Praia Grande tenham baixa pressão na rede. Ministro Gilmar Mendes suspende inquérito que investiga desembargador que humilhou o guarda em Santos. A apuração vai ficar paralisada até que o STF decida sobre um pedido de defesa para anular a abertura de inquérito. A Caixa assume a gestão do seguro DPVAT. O imposto vai voltar? É o que comentam os nossos analistas. China fecha 2020 com um PIB positivo de 2,3%, o mais fraco em 44 anos. O Banco Mundial estimou um tombo de 4,3% na economia global em 2020. E tem muito mais nesta segunda-feira, dia 18 de janeiro de 2021. O Jornal CDL está no ar. Você está ouvindo CDL no ar, uma realização da Câmara de Dirigentes Lojistas, CDL Santos Praia. Marcelo Garuti, boa noite para você, Marcelo. Boa noite, meus amigos Roberto, Cris,
meu amigo Sadal. Grande prazer em vê-lo aqui por essas paragens aí do CDL. Via tecnologia. O Sadal é um grande amigo nosso, tá sempre com a gente nas rádios por aí afora, não é, Sadal? Boa noite para você. Boa noite, Roberto. Um abraço ao Marcelo, à Cristina, ao Felipe, que está aqui, a todos os ouvintes. Sempre é bom poder estar aqui com vocês para a gente comentar algumas coisas sobre o que acontece na nossa cidade e no nosso país, né? Marcelo, estou preocupado. São Paulo fazendo água. Olha, os times estão encostando. Já tem um Internacional com o farol aceso pedindo passagem. Vou te perguntar de novo, Marcelo, o que está acontecendo com o meu São Paulo Futebol Clube? O meu São Paulo ou o meu? Desde que eu comecei a participar do programa, tu fica secando o São Paulo e ele está deixando os outros chegarem. É só para dar emoção no campeonato, amigo. Fica tranquilo. Garuti, hoje é o dia de você retribuir. Seca o Palmeiras hoje. Para, Cris, que é isso? Ah, mas torcer pro Corinthians aí vai contra o meu DNA. Hoje, né? Hoje tem clássico. É verdade. Que horas que vai ser isso, Felipe? 7 horas. 7 horas? Pô, vamos ter que acabar logo o programa aqui para chegar em casa. Que isso? Clássico, Corinthians e Palmeiras. Mas o que eu acho incrível dos palmeirenses e santistas, e até em alguns grupos de WhatsApp, que hoje foi cutucar o São Paulo que empatou. É verdade. Eles não estão preocupados de se cutucar como a final da Libertadores. Eles precisam dos gigantes para dar sentido à vida deles, os palmeirenses e os santistas. Os gigantes são o São Paulo e o Corinthians. Imagina, é só para te provocar, o jogo hoje é na casa do Palmeiras, não é isso? Isso, no Allianz. No Allianz Parque, 7 da noite. Não sei como é que vai entrar o Palmeiras hoje, porque já está de olho na grande final da Libertadores com o Santos Futebol Clube, então não sei se entra hoje com time misto, alguns reservas. Hoje eu acho que vai entrar ainda com os titulares, né? Faltam 2 jogos ainda para a final. Eu acho que eles vão começar a poupar quando chegar mais próximo. Para não perder ritmo de jogo também. Marcelo Garuti, a China, apesar da Covid, da crise da pandemia econômica mundial, ainda fecha com um PIB positivo de 2,3%, o mais fraco em 44 anos. De outro lado, o Banco Mundial estima que os países mundo afora terão um tombo de 4,3%, é mais ou menos o que vai acontecer com o nosso Brasil, Marcelo Garuti. Ora, então se a gente somar o negativo com o positivo da China, ela está 7% acima do mundo. É óbvio, ela estava cheia de EPI, cheia de vacina, cheia de equipamentos para vender. Não sei por que ela tinha produzido tantos respiradores, tantas máscaras, né, Roberto? Não Você entendi acha? bem. Eu acho estranho, né? Mas deixa para lá. A história contará isso no final. A China faturou mais com EPI de máscara do que o Brasil com commodities, né? É isso, Marcelo? É isso aí. É muito estranho, né? Muito Concorda? estranho. É muito estranho. Vai ver que eles venderam as máscaras que os chineses não usaram para não pegar Covid. Venderam para a gente usou e ficou doente. Só pode ser isso. A questão das máscaras é uma coisa que na China já é um hábito de muito tempo, de longa data, está até no próprio Japão. Mas não nessa escala, né, Roberto? Para exportar mundialmente. Diferente de Singapura, que deu uma produção, cedeu ao mundo para vários países um excedente de máscaras que eles tinham programado e não utilizaram. Então você vê a diferença de pensamento dos governantes, né? Enquanto Singapura ajudou vários países, a China vendeu para fazer exatamente um superávit na balança comercial. Eu acho que a visão é por aí. Bom, mas vamos ver nosso PIB, porque a indústria, de março até outubro ou novembro, cresceu 40% e já recuperou as perdas. É claro que a indústria brasileira vinha patinando até o início de final de 2018.
E colocar uma indústria para rodar não é porque mudou do Temer para o Bolsonaro. O planejamento de uma planta fabril demora 1, 2 anos para começar a rodar. Teve muito investimento industrial que literalmente ficou fechada a porta, como a segunda fábrica de automóveis da Honda, por exemplo, e agora pode-se começar a rodar as máquinas. E a gente teve muita notícia de pessoas contratando funcionários em pequenos estabelecimentos industriais que tiveram uma retomada de pedido forte no segundo semestre. Então vamos aguardar aí, porque eu ainda confio que o nosso PIB não dê um tombo de 4%, não. Eu acho que as nossas commodities, com o dólar do jeito que ele se comportou, valorizando as nossas exportações, pode ser, eu arrisco menos 2,5%, menos 2%, o que vai ser uma coisa maravilhosa do ponto de vista de país, em relação a alguns gigantes da Europa, como o Reino Unido, Inglaterra, França. Esse pessoal aí não tem muito o que fazer, não. O Brasil, sim. O Brasil é o pulmão do mundo e é o grande supermercado do mundo para alimentar com soja, né? Tá certo que o Macron falou que agora ele vai derrubar todas as árvores, a plantação vinícola para plantar soja, né? Não vai ter mais vinho francês, né? Mas nesse ponto eu concordo com você. O PIB brasileiro ele vem sendo minimizado, esse prejuízo, a cada relatório novo do Boletim Focus, vem diminuindo gradativamente. Não há um fechamento ainda do ano 2020 para o Brasil, mas é provável que sim, que diminua um pouco mais. Não sei se vai ser tão com essa estimativa tão positiva que você disse, Marcelo Garuti, de 2 e pouco por cento, mas... Negativo. É negativo, não é positivo, não. O nosso ouvinte, vocês estão falando tanto em máscara, o nosso ouvinte Jefferson Queiroz está aqui falando de praia sem máscara. Fala, Jeff, boa noite. Olá, Jefferson Queiroz Nascimento. Queria dar um testemunhal de ontem. Ontem eu fui com meu filho e com a minha tia, a gente foi na praia, finalzinho da tarde. Meu filho tem uma pranchinha de surf e tal, levar para ele brincar lá, né? E o engraçado, da areia fofa até a água, eu olhei e constatei ninguém usando máscara, né? Eu acho que estamos tendo aí a vacina, está sendo liberada aos poucos, né? Mas está tendo, né? Mas se o povo não ajuda, se sem a vacina o pessoal já andava sem máscara, imagina como. O pessoal vai dizer, ó, estamos liberados, estamos salvos, e não é bem assim. Então o que eu acho? Se o povo não se ajudar, estamos ferrados, de qualquer jeito. É verdade. E olha, hoje o ministro Eduardo Pazuello, que andou falando bastante com a imprensa, em entrevista coletiva, logo cedo pela manhã, em conversa com os governadores, ele deixou o seguinte recado que é muito claro: começou a vacinação, mas não acabou a pandemia. Então, todos os cuidados devem ser mantidos, como distanciamento social, uso de máscara, lavar bem as mãos, usar o álcool gel, carregar seu tubo para cima e para baixo, porque assim, a gente tem pouca vacina no Brasil, o Brasil que não se mobilizou a tempo, não conseguiu fazer as compras internacionais, só tem a Coronavac, que era uma vacina que a princípio foi desdenhada até pelo próprio governo federal, pelo presidente da República, mas é essa vacina que está aí, é essa vacina que foi aprovada, mas a quantidade é pouca ainda. E vai começar com os grupos. Eu vou repetir aqui, porque tem muita gente circulando na internet datas que não são verdadeiras e pode causar uma confusão nas pessoas. Então, vamos lá. Trabalhadores da saúde, indígenas e quilombolas. Já começou e vai até 15 de fevereiro. 75 anos ou mais, 8 de fevereiro, a primeira dose, e 1º de março, a segunda dose. De 70 a 74 anos, 15 de fevereiro a 8 de março.
de 65 a 69 anos, de 22 de fevereiro, que é a primeira dose, e 15 de março, a segunda dose. Idades entre 60 a 64 anos, 1º de março a 22 de março, e no decorrer desse tempo todo, aí começa outras fases que serão informadas. Pode ser que esse calendário seja antecipado em função da quantidade de vacina e em função das vacinações Brasil afora e da chegada dos imunizantes. Cris, Cris. Olha, o Enem teve mais da metade, um pouquinho mais da metade de alunos que não compareceram ou que não puderam ter acesso à sala de aula porque elas estavam lotadas e tinha todo aquele cuidado do distanciamento social, Cris. A Cris está me ouvindo ou é delay mesmo, essa distância toda? Oi, Cris. Deixa eu ver se ela está aqui. Aparecendo o microfone. Cris, vê se o microfone não está fechado, por favor. Cris. Acho que está mudo seu microfone, Cris. Não estamos te ouvindo. Está mudo seu microfone, Cris. Não está chegando, Cris. Dá uma olhadinha aí no seu computador, vê se o seu microfoninho não está fechado, porque você fala, a gente não te ouve. Sadao Nakai, teve aquela, você lembra daquela ocorrência? Ela estava falando com a gente logo no começo do programa. E o Enem? 51% de não comparecimento, o que é? O pessoal ficou com medo? Eu acho que faltou um pouco de organização no sistema de comunicação, porque é complicado você definir percentual de ocupar salas presenciais. Como é que você faz para definir quem é que vai fazer o exame presencial e os que vão fazer virtual? Certamente deve ter tido uma lista antecipada de inscrições, mas muita gente acabou não tendo a informação, porque se chega pessoas e que não podem entrar na sala de aula, certamente essas pessoas não receberam a comunicação correta. Então, está acontecendo de forma geral para esses controles, seja do exame de Enem, ou seja a informação que foi passada anteriormente da vacinação, com essa antecipação que foi feita a partir de ontem, já do início da autorização, o ato contínuo da autorização da vacina, já se começou a se vacinar no estado de São Paulo, né? Então, eu acho que os governos, eles precisam priorizar um pouquinho mais os esclarecimentos da população, para que a gente não haja um prejuízo, por exemplo, num exame como o Enem, não vai ter outro, né? Não vai ter outro. Então, essas pessoas que foram lá fazer o presencial e não puderam estar lá, deveria ter pelo menos o bom senso de verificar se tinha espaço na aula e deixar as pessoas fazerem um exame, né? Eu acho que a gente está pecando um pouquinho em relação à organização de comunicação, porque as informações elas estão sendo antecipadas via rede social, via noticiário, e muitas vezes a quem deva chegar as informações não está chegando corretamente. Muito bem. Olha, o ouvinte Carlos diz que estranhou a informação que ele ouviu em uma rádio ontem, que a vacina para a Covid já tinha sido liberada pela Anvisa, mas durante a entrevista disseram que íamos ter que continuar a usar máscaras e manter a distância. Então, essa vacina serve para quê? Carlos, vou te responder, vou tentar ser o mais didático possível. A vacina vai imunizar as pessoas. Só que quem está sendo imunizado nesse exato momento são os trabalhadores da saúde, aquelas pessoas que estão na linha de frente do combate à doença. Médicos, enfermeiros, faxineiros, vigias, seguranças, todo mundo que trabalha em equipamentos de saúde. Então, você, Carlos, provavelmente não vai ser vacinado agora, se você não for da área médica. Depois vem 75 anos, depois 70, 74 anos. Pela sua foto que eu estou vendo aqui, você também não tem essas idades, então você precisa, sim, continuar usando a máscara.
Depois vem 65 a 69. Continua achando que você não está nessa faixa de idade. Então, você não vai ser imunizado por enquanto. E quando você for imunizado, Carlos, quando chegar a sua vez, aí sim, depois de um certo período, a gente vai deixar o remédio fazer efeito, aí sim você vai poder diminuir ou tirar a máscara de uma vez por todas. Estão me ouvindo agora? Posso falar? Agora sim, meu bem, pode falar. Então, vou falar duas coisas que eu acho importantes. Primeiro, com relação à vacinação, eu acho que é muito importante que as pessoas tenham consciência de que a vacina não é milagre, gente. É tudo muito novo para todos nós, para os próprios cientistas, né? É algo muito novo para que eles possam dar respostas muito efetivas. A determinação, e eu tenho visto várias reportagens falando sobre isso, é de que provavelmente até o final desse ano nós ainda teremos que continuar a usar máscaras. As pessoas precisam ter essa consciência. Você não pode achar que tomou a vacina hoje, mesmo as pessoas que fazem parte do grupo de risco e que vão ser imunizadas, que vão tomar vacina hoje, amanhã vão estar sem máscara. Não, mesmo porque a gente precisa acompanhar o resultado efetivo dessa vacinação no organismo das pessoas, ver como o organismo reage, quanto tempo dura essa imunização. É tudo muito novo. As pessoas precisam ter esse bom senso e paciência, né? Saber que estamos todos lutando contra esse vírus. E saber também que muito vai da nossa parte, de nós fazermos a nossa parte com relação aos cuidados, né? É dito aí todos os dias, repetido, os riscos, né, das aglomerações, dessas festas que estão ocorrendo aí, clandestinas, e que está botando a saúde de tanta gente em risco. Não é à toa que os casos cresceram tanto nesses últimos tempos aí por conta das reuniões de Natal e Ano Novo. Então, temos que depositar muita esperança. Eu fiquei muito emocionada ontem com a notícia, deposito essa esperança. Sou contra o terrorismo que está sendo feito nas redes sociais contra as vacinas. Eu acho que você tem que deixar quem quer se vacinar ser vacinado. E a população precisa assumir a sua responsabilidade também, a sua parte nesse papel da luta contra o coronavírus. Com relação ao Enem, eu quero... Posso falar rapidinho do Enem ou você prefere que eu Não, claro, e depois eu vou te perguntar outra coisa também. Com relação ao Enem, eu vou lhe dizer que eu fiquei absolutamente envergonhada ontem de ver as notícias, assim, a frustração jovens que chegaram ao local de provas e ficaram frustrados por não conseguir acessar o local, né? Estudando há tanto tempo. Esse exame já foi prorrogado do ano passado para cá, e as pessoas chegarem no local e não ter essa organização de perceber quantas pessoas iriam prestar o exame no local para poder ter essa organização do distanciamento social dentro das salas onde iam ser realizadas as provas. Isso é uma vergonha o nosso país está numa situação tão precária e tão primária com relação à educação, né? E agora, eu vi uma notícia ontem, viu, Sadal, que essas pessoas que não conseguiram fazer a prova ontem, me parece que vão poder fazer essa prova quando for aplicada a prova para o pessoal lá de Manaus, lá do Amazonas, que eles vão ter uma data diferenciada, acho que é 24 e 25 de fevereiro, se não me falha a memória. E então, acho que essas pessoas que não puderam fazer o exame vão poder fazer essa prova nesse dia que vai ser aplicada a prova lá em Manaus. Então, esperamos que, pelo menos, consiga solucionar esse problema para que a gente não veja aí tantos alunos sendo prejudicados como já foram, né, no ano passado, aí, pela ausência das aulas presenciais. Ô, Cris Fatala, o Fabiano Wagner está aqui, ele disse o seguinte: a organização do Enem faltou na aula de matemática, era só dividir o número de alunos com o número de salas de aula, porque é bem isso que deu a entender, né? Como é que você tem uma sala de aula absolutamente abarrotada se você tem a quantidade de alunos, tem a quantidade de ocupação da sala de aula? Exatamente. Isso é primário, né, gente? E tem outra... lista, né? Tem lista com o nome pelo amor das de Deus, pessoas como é que vai vão saber isso? participar. Isso é, no mínimo, básico, é um erro básico que cometeu a organização do Enem. E o presidente Jair Bolsonaro não gostou do tema da redação, que comparava o salário
do Neymar, com o salário da Marta, jogadora de futebol. Gente do céu. Discussão de gênero, né? Que coisa importante, né, para o país, né? Nossa. Que lambança, hein, gente? Pelo amor de Deus. Ô, Cris, deixa eu voltar na Cris um pouquinho, garoto, que eu já vou te perguntar também. O ministro Gilmar Mendes suspendeu aquele inquérito que investiga o desembargador que humilhou um guarda em Santos. A apuração vai ficar paralisada até que o STF decida sobre um pedido da defesa para anular a abertura de inquérito. Ô, Cris, o que aconteceu? Na realidade, assim, essa é a realidade da justiça no nosso país, né? A quantidade absurda de recursos que a nossa legislação permite que sejam impetrados acaba gerando esse tipo de sensação de impunidade, né? As pessoas ficam sempre naquela posição. Ah, você acha que vai acontecer alguma coisa? Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Oi. Ah, sim, tá no ar. Então, fica sempre com aquela sensação de impunidade, de perceber, olha, faz um estardalhaço muito grande, cria-se uma expectativa de moralização, né? E, na realidade, quando você vê o andamento processual, impetram-se os recursos e aí a punição ou o julgamento dessas demandas é postergado, e muitas vezes a gente sabe que as pessoas, né, ou como dizem, o brasileiro tem memória fraca, vai caindo no esquecimento, esses recursos são julgados, ninguém procura saber o que aconteceu, e mais um caso que se extingue, né? Esperamos que nessa situação não aconteça isso, porque o que mais se discute nesse caso não é a ausência do uso de máscaras pelo desembargador, né? Pelo Siqueirinha, mas sim a forma com que ele agiu, o abuso de poder, né? O abuso de autoridade, e isso não pode ficar impune, ainda mais diante de tantas outras reclamações que já existem, né, na corregedoria contra esse desembargador. Então, infelizmente, mais uma vez, vermos que as reclamações e as demandas não seguem adiante, não tem como acreditar na justiça do nosso país. O Fabiano Wagner dizendo que eu vou me vacinar no dia 8/2. 8/2 é na faixa de 75 anos. Ah, vai se catar, Fabiano. O Marcelo Garuti, fiquei na dúvida agora. Essa vacina da Coronavac é a do jacaré ou é aquela que implanta um chip na pessoa? Jacaré. Essa é que transforma em jacaré. A do Pfizer implanta um chip na pessoa. É o chip comunista, não é isso? Não sei se é comunista. Mas a gente brinca, mas a Coronavac, ela trabalha, parece, eu não sou especialista nisso, mas ela trabalha com o vírus inoculado. É, verdade. E as outras vacinas, elas envolvem as células doentes. Algo similar aos remédios das pessoas que têm a AIDS, né? Em que alguns remédios fazem a proteção das células doentes e não deixam elas progredirem dentro do organismo da pessoa. Eu tenho 56 anos, então, ainda comentei hoje com a minha esposa, eu acho que a vacina do vírus inoculado parece que expõe a menos risco, porque não mexe no RNA. Se ela não vai imunizar a gente da derivação de outros Covids que virão, mas ela está trabalhando em cima do vírus tratado, digamos assim, né? Verdade. E eu acho estranho o seguinte, o pessoal fala em imunização, o Dória criou o vacinômetro, né? Ele colocou lá um painel colocando o número de pessoas vacinadas. Ele é um espetáculo à parte, é um showman. Eu quero dizer para ele o seguinte, só hoje, Roberto, vão nascer no mundo 180 mil pessoas. Nós estamos caminhando, nós vamos fechar 2021 com quase 8 bilhões de pessoas. Então, precisa de 16 bilhões de vacina. Santos, vamos pensar em Santos aqui, nossa região. Se nós temos 25% de idosos, nós precisamos vacina para os idosos. Quando o idoso for vacinado em Santos e tiver uma certa imunidade, com certeza todas as crianças podem ir para a escola.
porque as crianças não ficam doentes grave. E o grande questão da escola é a criança levar a doença para a vovó, que muitas vezes é quem cuida da criança. Então, é muito importante vacinar o idoso, porque nós também temos, por tabela, uns 40% da população de jovens até 10 anos que ficam sim com os avós, porque os pais trabalham. Quando o avô ou a avó não é pai e mãe, né? A gente bem sabe como é que é nas populações mais de baixa renda. Então, as pessoas idosas precisam ser vacinadas, elas estão mais com risco de contrair o Covid, ir a óbito, ou ficar com a doença se alojar mais facilmente nelas, indo para uma UTI, mas também de tabela a gente ganha as crianças poderem sair e voltar para a escola. E garoto, deixa eu só completar uma coisa. Parece que as crianças, se não me falha a memória, até os 12 anos de idade, não vão entrar no plano de vacinação do coronavírus. Porque elas não foram testadas. Porque elas não foram e precisamos dar prioridade para as pessoas que são do grupo de risco. E eu ia perguntar para a Cris se hoje, com o Gilmar Mendes defendendo o Siqueirinha, como você disse, eu, se fosse o guarda civil agora chegava lá e falava: pode desistir do processo, eu já ganhei o processo. O Gilmar Mendes está do outro lado, eu já estou satisfeito. Não preciso mais nada. Porque quem o Gilmar Mendes defende pode ficar do outro lado, que você já está feliz, meu filho. Pode ter certeza. Concorda, não? Concordo. Olha só, o nosso ouvinte Henrique está participando junto com a gente também, é da Ponta da Praia. Fala, Henrique, boa noite. Boa noite a todos do CDL no ar. Eu queria perguntar para o Sadal por que ele não se candidatou à reeleição. Sempre foi muito bem votado. Queria saber se ele se aborreceu com alguma coisa na Câmara, com alguns colegas, ou se foi outro motivo mesmo. Obrigado, boa noite. Essa é uma boa pergunta, Henrique, muito obrigado. É a pergunta que eu tenho certeza que muitos ouvintes querem saber de você, Sadal. Você é um político honesto, até onde a gente sabe, Você é um cara do bem, é um cara que trabalha muito, é do PSDB, nessa reta final... Era? Desfiliei. Era. Então, era do PSDB, mas por que eu fiz essa introdução? Porque mesmo assim, você confrontou o prefeito Paulo Alexandre Barbosa em vários momentos, mas sempre com muito respeito, sempre com uma crítica pontual, e as pessoas gostam de político assim. Então eu também vou fazer coro ao Henrique, da Ponta da Praia, e quero saber por que, Sadal, você deixou a vida pública? Henrique, obrigado pela pergunta, e mais uma vez aqui, eu já vim aqui uma vez, Roberto, para falar sobre esse assunto, mas eu volto a falar até com uma condição diferente. Eu esperei passar a eleição, me desfiliei do PSDB, estou sem partido hoje, né? Porque eu achei mais adequado, mais ético fazer desta forma. E eu acabei não participando do processo eleitoral por entender que dentro do partido que eu estava e que havia, sim, uma possibilidade muito grande do indicado do prefeito, o Rogério Santos, vencer a eleição, eu não gostaria de estar na Câmara, no partido, fazendo este embate novamente dentro de uma proposta de governo que eu não estava concordando naquele momento, principalmente em relação aos investimentos que foram feitos na Ponta da Praia, não aqueles urbanísticos que melhoraram, mas sim aqueles que tiveram o foco econômico de fomento do bairro através de um centro de convenções que não estava no nosso plano municipal de turismo, e que eu acabei discordando da forma como foi colocada, e hoje tem uma sentença judicial a ser cumprida, né? Lógico que cabe recurso, mas dentro das prerrogativas de discussão que eu fazia, acabaram sendo observadas pelo juiz. Lógico que haverá um recurso ao Tribunal de Justiça e pode ser revertido, mas a princípio as discussões que eu fazia na Câmara, dentro do sistema
das minhas prerrogativas de mandato, eu acabei me desgastando bastante. Eu achei por bem dar oportunidade a outros pleiteantes da Câmara participarem, conhecerem do processo político, e eu ficar observador, né? Como estou aqui hoje, fazendo comentários, eu acho que eu posso continuar a contribuir dessa forma. Mas assim como o Henrique e vários ouvintes e várias pessoas, seus eleitores que gostam de você, que gostam do seu trabalho, podem esperar uma futura candidatura, ou você está fora da vida política? Não, eu assim, neste momento estou fora da vida política, mas pelo fato de ter participado do ambiente político da cidade, encontrando um projeto político que seja adequado às minhas condições de vida, aos meus pensamentos, é lógico que eu estarei participando novamente, né? Mas neste momento eu não tenho esse projeto político. Marcelo Garuti, a Caixa Econômica Federal assumiu a gestão do seguro DPVAT. Eu achei que não ia pagar esse imposto. Como é que fica agora essa questão do DPVAT em 2021? Eu já te respondo. Só vou mandar uma resposta para o Sadal emendando o que você perguntou da política. Eu acho que o Palácio da Praça Mauá é um ótimo local para ele se destinar. Isso porque depois ele vai achar que eu não sou um amigo dele. Eu acho que, além do Palácio da Praça Mauá, a Câmara Federal tem a cara do Sadal. É mesmo, hein? Até porque eu imagino que a nossa deputada cumprirá seu mandato e, de repente, vai ser reeleita. E eu acho que, imagina a Rosana Vale, deputada federal, com o Sadal. Olha, bonito, hein? Time, hein? Obrigado, Marcelo. Time de também. Mas acho que o palácio ali na Praça Mauá é uma boa, hein? Ó que sugestão que ele está te dando aí, Sadal. Sobre o DPVAT, quer falar, Sadal? Não. Eu estou só ouvindo, viu, Marcelo? Vamos lá, Marcelo, 1 minuto para você fechar essa conta do DPVAT. O DPVAT é o seguinte: roubavam tanto até 2018 que tem tanto dinheiro lá que em 2019 o Bolsonaro queria acabar. Mas graças ao Randolph Rodrigues, cujo partido, Rede Sustentabilidade, escuta essa que hoje está no Estadão, tem mais advogados contratados que políticos com mandato. Olha o partido. Eles ficam esmiuçando o Diário Oficial para entrar no STF com qualquer coisa. Então, ano passado, ele quis extinguir. Eles falaram que não podia extinguir o DPVAT, que era importante o seguro, e o STF, que carimba qualquer coisa da esquerda, disse que tinha que manter. Manteve, e ele pôs o preço que precisava arrecadar. Mais uma vez, esse ano, o conselho que faz a gestão do recurso verifica que não precisa arrecadar mais prêmios, porque as indenizações, inclusive num ano de pandemia, desabaram. Então, a reserva matemática que foi acumulada lá e que no instinto gestor político fazia conferências, congressos, tinha assessor adoidado, olha como começa a sobrar dinheiro a ponto da gente ter pago aquela mixaria no passado e esse ano não pagar nada. E a Caixa Seguradora vai fazer a gestão desse valor e não vai cobrar. Acredito que ano que vem a gente ainda não vai pagar o DPVAT. Muito bem, resposta dada para os ouvintes que estão ansiosos por essa informação. Dicas CDL no ar. Moda Mulher. Com a Marina Menezes, direto da Rua Paraguai e da Marina Menezes Moda Feminina. Fala, Marina, boa noite. Boa noite, Roberto César. Boa noite, bancada, ouvintes da Santa Cecília. Eu queria... Lembra semana passada que eu falei para vocês que a hora agora, o mês de janeiro, era uma boa hora para a gente abrir os armários, tirar aquilo que a gente não usa mais? Então, nós temos aqui na loja um projeto que chama Recicle. E esse projeto usa muito bem aquilo que você não usa mais. Então, se você tiver interesse e entrar em contato aqui com a nossa loja, para que a gente possa estar selecionando essas peças que você não usa mais para o nosso projeto, que vai ser
em março, a 18ª edição dele. Fiquem super à vontade, entrar em contato aqui com a nossa loja, via WhatsApp, via as redes sociais, que a gente usa muito bem aquilo que você tirou lá do armário e não usa mais. Então, a dica é, vamos fazer bom uso das peças que você não usa mais, doando para esse projeto Recicle, tá bom? Um beijo para vocês, um beijo, Roberto, e até a semana que vem. Um beijo, Marina. Se liga no WhatsApp da Santa Cecília FM, 99797-1077. CDL no ar. Top Games, 29 anos de tradição e credibilidade no Gonzaga. Na Top Games você encontra a maior variedade de brinquedos e videogames da região. Toda a linha de celulares e smartwatch Xiaomi com os melhores preços, além de perfumes importados das melhores marcas. Top Games Shopping Parque Balneário, piso térreo, e Top Games Boulevard Otton Feliciano, número 20. Ligue no WhatsApp da Top Games e receba seus produtos em casa. 99615-4715. Top Games, a top da Baixada. Liga no WhatsApp, fala com Marcelo Meneghelli, porque hoje, Felipe Brandão, no 996154715, Marcelo vai atender de que forma, de que jeito? Nervoso? Tá nervoso. O jogo contra o Corinthians, né? O arquirrival. Então deve estar daquele jeito. Tá ansioso. Ele tá pensando no dia 30. Se eu conheço o Marcelo, é dia 30! Você está ouvindo o Jornal CDL no ar. Uma realização... Vai montar o seu negócio próprio e quer entender de tudo que é necessário? Tem a sua empresa e quer acompanhar os resultados que ela apresenta? Saiba que nós da RM Auditoria Contábil já oferecemos há mais de 30 anos esses serviços. O conceito de parceria com o cliente, nosso maior ativo, faz com que estejamos sempre prontos a atender suas demandas. Equipe técnica treinada e motivada para executar as tarefas que o seu negócio necessita, pois o nosso objetivo é que seus números sejam tratados com eficiência. RM Auditoria, Avenida na Costa 258, quarto andar em Santos. Telefone 3208-2444. RM, somando o nosso futuro ao seu. 2020 fez você repensar, solidarizar, adaptar, acreditar, humanizar, colaborar. 2020 fez você cooperar. Em 2021, vamos prosperar juntos. Sabe por que muitas pessoas querem se associar à CDL Santos Praia? Plano Empresarial Unimed Santos. Assessoria Jurídica gratuita. Plano Odontológico. Sala para cursos, palestras, reuniões e salão para eventos. Barraca de praia ao lado do Canal 3, em frente ao Clube 15. Cartão exclusivo com descontos de 10% a 60% em cinemas, academias, lojas, escolas, faculdades e restaurantes. Associe sua empresa à CDL Santos Praia, um órgão em defesa do lojista. Aqui você ganha muito mais. .com. Sempre trazendo as novidades em eletrônicos e informática. Se o seu celular ou tablet quebrou, a Slex conserta para você. Uma grande variedade de celulares com facilidade no pagamento. Tudo em games, acessórios e periféricos de informática. Slex.com, Avenida Ana Costa, 530, Loja 9, Gonzaga, Santos. Telefone 3284-2223 ou no WhatsApp 981 40 55 95. Slex.com. Você está ouvindo CDL no ar, uma realização da Câmara de Dirigentes Lojistas, CDL Santos Praia. Estamos de volta aqui na Santa Cecília FM com o CDL no ar. A gente está repercutindo muito vacina, porque não tem outra, né? Muita gente estava esperando que esse evento de fato acontecesse. Bom, a vacinação em Santos pode começar imediatamente, diz o prefeito Rogério Santos. Em entrevista ao jornalista Francisco La Scala Júnior, do jornal Enfoque, o prefeito informou que a equipe dos profissionais de saúde já está pronta. As vacinas serão armazenadas na Arena Santos
e distribuídas para as 31 policlínicas. A previsão inicial é que Santos receba 110 mil doses. O prefeito Rogério Santos disse ainda que nos próximos dias vai anunciar medidas mais restritivas porque está acontecendo um relaxamento por parte das pessoas. Bom, o Jefferson Queiroz, no começo do programa, citou o caso das máscaras. E na Baixada Santista, 87.175 casos da doença confirmados. Mortes até agora, no acumulado, 2.915 mortes. Foram 7 nas últimas 24 horas, dados do sábado. A gente não tem domingo e ainda nem o dia de hoje não tem o fechamento. Butantan faz novo pedido de uso emergencial de 40 bilhões de doses da Coronavac. O pedido aprovado ontem pela Anvisa é correspondente a 6 milhões de doses prontas que vieram da China. Cada pessoa deve tomar 2 doses do imunizante. A expectativa do Instituto Butantan é conseguir duplicar a produção da vacina. Nessa semana, passando a produzir 2 milhões de doses diárias do imunizante, só precisa chegar o tal do insumo, Sadao Nakai, que parece que está tendo algum pequeno atraso aí na entrega desse insumo. Não só insumo da China, mas da vacina, mas também outros insumos da indústria nacional que precisam chegar para melhorar a nossa balança comercial, viu, Marcelo? E eu acho o seguinte, essa situação em relação à cidade de Santos, da vacinação que está prevista aqui, a gente precisa contar que essas 104 mil pessoas que estão elencadas, né, se eu não me engano, são 23 mil da área da saúde e 80 e poucos mil esse contingente da terceira idade, do grupo de risco. Eles realmente possam ter garantia que a vacina chegue para as 2 doses, né? Então, é essa preocupação, essa cautela que a gente tem que ter antes de alardear o início da vacinação, é que quem receba a primeira vacina tenha a garantia que vai receber a segunda dose. Essa é uma precaução que eu acho que o sistema de saúde local deva ter, porque a gente não pode confiar só na logística de produção, pela falta do insumo da matéria-prima, seja pela redistribuição, porque a Política Nacional de Imunização que vai fazer o controle de distribuição. Não é o Estado de São Paulo que vai fazer o controle da distribuição da vacina. Então, entendo que a Secretaria de Saúde local, ela deva ter uma programação que garanta que quem faça a primeira vacinação tenha a garantia da segunda. É melhor ser dessa forma para a gente não ter nenhum problema na segunda dose de não ter vacina suficiente para fazer a vacinação de quem já teve. É a minha percepção em relação a esse processo de logística, porque está tudo incerto ainda. São 1.400.000 vacinas que ficaram nesse momento no estado de São Paulo. A nossa previsão é 100 mil. Será que virão as 100 mil para cá? Então, essa é a dúvida em relação à logística para a vacinação da população. E são 645 municípios do estado de São Paulo. Do estado de São Paulo. A Carolina Paredes... O Sadao falou bem observado. Se vierem 100 mil vacinas para cá, a Secretaria de Saúde tem que aplicar em 50 mil pessoas. Porque se não houver a duplicidade, a segunda dose depois de um determinado tempo, não vai poder essa primeira vacinação. E a estimativa é de um intervalo de 20 dias 20. Entre a primeira dose e a segunda. Entre 20 e 28 dias, né? Que já deram uma margem maior, exatamente se houver problema de abastecimento da vacina, de produção da vacina. No calendário de vacinação consta 20 dias. Fala, Carolina Paredes. Eu gostaria de saber a respeito da logística. Acho curioso que tanto as vacinas quanto os oxigênios e os insumos, a gente tem tido dificuldade, inclusive, de transporte. E aí eu pergunto, onde estão os aviões da FABES, que sempre são utilizados pelos nossos políticos, governantes, deputados, legisladores e etc., onde estão os aviões do Exército? E ainda assim, por que não estão sendo utilizados os aviões que estão sendo fornecidos gratuitamente, entre aspas, porque a gente não sabe a que preço as companhias aéreas têm disponibilizado suas aeronaves? Boa noite.
Boa noite. Bom, em relação aos aviões da Força Aérea Brasileira, esses sim estão trabalhando, Marcelo Garuti. O que aconteceu hoje que teve uma certa confusão de voos, houve um certo atrapalhamento nessa distribuição hoje pela manhã de um ministro que a gente tem lá no currículo dele, que é especialista em logística, o que preocupa um pouco. Hein, Marcelo Garuti, mas os aviões da FAB estão a serviço não só em Manaus, né, com esse transporte de pacientes, mas também para a distribuição das vacinas. Eu vi aeronaves daquelas bem de guerra mesmo, aquelas bem gordinhas, para levar aquele de carga, né, Marcelo Garuti? As 3 principais companhias aéreas comerciais brasileiras já disponibilizaram seus aviões para ajudar nesse reposicionamento das vacinas. O Sadal falou bem de 6 milhões de doses, 1 milhão e 400 ficaram em São Paulo, pelo planejamento e mapa de distribuição montado pelo Ministério da Saúde. E as 4 milhões e 600 mil doses chegaram a Brasília e em malhas estão sendo distribuídas, porque Brasília tem uma geolocalização centralizada. Por exemplo, o governador ou o prefeito do Rio queria ir vacinar o primeiro lá nos pés do Cristo Redentor. Tem cada uma que é brincadeira. Tem gente que uma selfie, né? Vacinado lá no... É verdade. Ser vacinado dentro do avião, levaram, acho que lá no porão do avião. Os políticos brasileiros são maravilhosos para montar os seus espetáculos midiáticos, né? Mas a malha de aviões vai fazer chegar a vacina onde tem que chegar. Tem que chegar aos insumos, como o Sadal falou, para a gente produzir aí essas 40 milhões de vacinas que vão chegar a 23 milhões, junto com essas 6 milhões, 23 milhões de brasileiros. Vai ter uma boa... acho que cobre todo o pessoal da área de saúde e também as pessoas idosas internadas em casas residenciais que acolhem idosos. São público preferencial e direcionado. Não vai ser na casa e na residência das pessoas. Mas aí, realmente, eu não sei te dizer, acho que a Secretaria de Saúde pode ser convocada a se manifestar. O Cris Fatala, a pandemia consolida o crescimento de vendas na internet. Segundo o levantamento, mais de 10 milhões de brasileiros compraram pela primeira vez na internet durante a pandemia. No Brasil, as vendas se concentram principalmente na região sudeste, mas estão se expandindo para o norte e o centro-oeste. O volume de pedidos triplicou de 2 milhões em 2019 para 6 milhões em 2020. O e-commerce saltou de 5% do varejo do Brasil para 10%. Moda foi o segmento que mais vendeu no ano passado. Por causa da pandemia, muitos comerciantes tiveram que fechar a loja física e o jeito foi levar o negócio para o mundo virtual. Ô Cris, moda, você compra roupa? Você tem o costume de comprar roupa pela internet, Cris Fatala? E se não der certo, como é que faz para trocar? Voltou a ficar mudo o microfone. Tá mudo, Cris? Ô, Cris, você está se boicotando, você mesmo se fecha. Hein, Sadal, que grande arma Impulso, né? O marketing digital realmente vai tomando forma e cresceu o dobro. Só para você ter uma ideia, 10% do varejo já é comercializado pela internet. E isso certamente vai criar um grande problema econômico nos municípios, né? Porque deixará-se de movimentar a economia local em função do e-commerce. E é uma tendência, a pandemia só acelerou isso, né? Eu acho que a gente terá uma disruptura aí, como falam, né? Uma disruptura no sistema de consumo e vai levar certamente as pessoas a consumirem pela internet, por aplicativos, que facilita muito hoje. Tem compras que você faz e em 24 horas está na sua casa. Tem algum... Logística. Agora, tem um detalhe importante que saiu no noticiário local outro dia, do aumento do lixo
da quantidade de lixo em função das compras por delivery e por via eletrônica. E também pelo próprio home office. Exatamente, exatamente. E isso demanda uma atenção ao serviço de coleta seletiva da cidade, que precisa ser melhorado bastante para a gente não saturar ainda mais os nossos aterros sanitários que já estão no seu limite. Futebol com Alex Frutuoso. Bom, hoje tem futebol, hoje tem clássico, então tem Alex Frutuoso. Boa noite, Alex. Boa noite, Roberto. Um grande abraço a você, a todo mundo que acompanha a edição desta segunda-feira do CDL no ar. Vamos aos destaques do esporte com o Campeonato Brasileiro, que vai ter daqui a pouquinho, 7 da noite, a partida clássica entre Palmeiras e Corinthians pelo Campeonato Brasileiro. Um daqueles jogos atrasados da competição, né? Palmeiras e Corinthians, portanto, times que estão ali dentro do G8, digamos assim, do Campeonato Brasileiro, que assim vai ser por conta da Copa do Brasil e da Libertadores da América, na disputa por vaga direta a Libertadores ou a fase de pré-Libertadores. No caso do Palmeiras, se for campeão, não haverá essa necessidade. Um jogo que interessa a muitos outros times na tabela do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras, que na sexta-feira, também jogo atrasado, pegou o Grêmio em casa, empatou por 1-1, né? Palmeiras e Grêmio que vão decidir a Copa do Brasil. E complementando a rodada deste final de semana, nós tivemos o São Paulo empatando fora de casa com o Atlético Paranaense por 1-1, resultado perigoso. O Internacional venceu o Fortaleza por 4-2, a vantagem da liderança caiu e os dois times se enfrentam na próxima rodada, disputa direta pelo título do Campeonato Brasileiro. E o Santos jogando na Vila Belmiro com a sua defesa bastante modificada, não teve seus goleiros titulares, né, o John e o João Paulo principalmente, o Alisson suspenso, os dois zagueiros que estavam machucados, só com a linha de frente titular, digamos assim, acabou vencendo o Botafogo por 2-1, gols do Soteldo e do Bruno Marques. O Santos também na parte de cima da tabela do Campeonato Brasileiro. Tá certo, Roberto? Esses os destaques do esporte. Eu vou ficando por aqui. Grande abraço a você, a todos aí na bancada, especialmente para o ouvinte da Santa Cecília FM. Lojistas, CDL Santos Praia. Oferecimento Sicredi. Gente que coopera, cresce. Santa Cecília FM.